Vamos começar com a primeira palestra, então, falando sobre empresas familiares e o empreendedorismo no agronegócio. Eu quero convidar aqui ao palco a consultora especialista em empresas familiares pelo Instituto Nexia, terapeuta de família pelo Instituto Sistemas Humanos, especialista em desenvolvimento humano e sócia e conselheira da Laudejá Agronegócios. Beatriz Brito, por favor, aqui ao palco. Os aplausos. Obrigada. Bom dia. Nada fácil de falar depois do Caio, né? Que comunicador que ele é. O pessoal está voltando aqui do intervalo, mas a gente vai começando para poder cumprir o horário. Bom, pessoal, eu sou Beatriz Brito, sócia conselheira da Laudejá Agronegócios. É uma alegria enorme estar aqui hoje, estou muito motivada, porque a gente vai poder falar nesta manhã sobre 3 gigantes: empresas familiares, empreendedorismo e agro. Quero agradecer carinhosamente ao meu amigo Alessandro Coelho, ao Sindicato Rural de Campo Grande, por esse convite, para poder estar aqui hoje e contar um pouco para vocês aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente ainda tem dúvida e não sabe o que fazer, as reflexões, as perguntas, aquilo que a gente vem testando, seja na nossa vida prática, seja no nosso negócio, tá? Eu preciso contar para vocês que eu tenho 2 papéis profissionais na minha vida. Uma, nasci numa empresa familiar e hoje sou sócia e conselheira dela. E outra, a minha carreira individual, vamos chamar assim, como especialista de desenvolvimento humano, apaixonada pela mente humana, terapeuta de família e venho me especializando cada vez mais em empresas familiares, né? Por que eu chamo que esses 3 elementos, né, do título, empresas familiares, empreendedorismo e agro, são 3 gigantes? Bom, primeiro, empresas familiares. As empresas familiares representam 90% de todas as empresas no mundo. No agro, elas representam 95%, seja do pequeno agricultor a Cargill. Todas essas são empresas familiares. A contribuição, o impacto dessas empresas na sociedade e no mundo é gigantesca. Muitas vezes a gente nem sabe que faz parte de uma empresa familiar, mas a gente faz. Bom, o agro, porque os números falam por si só, e eu vou falar deles, 25% do PIB é uma certa representatividade, né? Estamos falando de 1/4 da geração do produto interno bruto desse país. E empreendedorismo, aqui hoje, o que eu queria convidar vocês a pensarem é no ser empreendedor. É na ação do empreendedorismo. É aquilo que ele faz, que gera valor para a sociedade e para o mercado. E para eles mesmos, obviamente, né? Bom, posto isso, vamos começar um pouco falando do nosso agro. Eu recebi uma entrevista enviada pelo grupo do WhatsApp, foi minha irmã que enviou, uma entrevista com várias personalidades do agro e algumas informações que eu não sabia, veja, sou do agro, mas eu não sabia, me chamaram muitíssimo a atenção. Elas foram comentadas hoje, mas eu vou trazer hoje mais ou menos numa relação passado, presente e futuro. E é esse convite que eu faço para vocês hoje. Levou 500 anos para a gente produzir 500 milhões de toneladas de grãos. Eu não sabia disso. Passados 14 anos apenas, em 2015, a gente produziu 200 milhões de toneladas de grãos. E apenas 7 anos depois, o ano passado, e esse ano a gente já rompeu, né? Eu vi os dados de ontem, a gente já está com 317 milhões de toneladas de grãos. Então fica a pergunta: quanto a gente vai estar produzindo daqui a 5 anos? Eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que alguém durante esses 2 dias vai nos falar sobre esse número. Então, a gente está falando de uma contribuição para a sociedade incrível. O agro é incrível.
Mato Grosso do Sul acompanhou essa pujança, essa evolução. De 94 a 2021, a soja cresceu mais de 1.550% nesse estado. A gente ia de carro para a fazenda, o que a gente olhava dos dois lados da estrada? Boi, aquele mar de boi. A gente vai para a fazenda hoje, o que é que a gente vê dos dois lados da estrada? Um mar de soja. Somos o 5º maior produtor de grãos do Brasil. Nosso rebanho bovino é de 18 milhões de animais. Somos o 5º no ranking nacional. E nós, né, aqui representando a Laudejar Agronegócios, nós surfamos essa onda de crescimento, contribuindo aí para o agro, como todos vocês aqui também. A gente começou lá em 2007, 2008, pequenininho, né, um empreendedorismo cauteloso, testando muito mais para trabalhar a pastagem, trabalhar o solo, plantando 23 hectares de soja. 23, né? Faz parte da nossa cultura crescer devagarinho, de forma sustentável. Rompemos os 3.000 hectares agora, nesse último planejamento. Na nossa pecuária, e vale dizer que a gente vem da pecuária e entrar na agricultura foi uma quebra de paradigma gigantesca, e aí quebra de paradigma e de modelo mental mesmo, tudo que a gente precisou repensar para poder entrar na agricultura, a gente continua com cria, recria e engorda, tanto gado próprio como de terceiros. Então, a gente rompeu aí em 2022 os 7.500 animais que foram terminados no confinamento, no nosso boitel. Aqui um ato, né, que eu quero convidar vocês a pensarem, de intraempreendedorismo. Nós quase que dobramos o número de pessoas na nossa empresa nos últimos anos. Mas, muito mais que isso, a gente investiu em senioridade. O que é isso? A gente trouxe pessoas mais prontas para trabalharem com a gente. Porque o que acontecia? A gente tinha aqui, né, vamos chamar de diretoria, alta gerência, como a gente queira chamar, e a gente tinha operação. E a gente fala no mundo de recursos humanos, né, de onde eu trabalhei muitos anos, que a gente não tinha o recheio do sanduíche. O que é o recheio do sanduíche? É a média gerência. É a média gerência especializada, competente, que faz com que a gente sustente. E quem está lá em cima, na estrutura organizacional, se torna cada vez mais estratégico e menos operacional. Então, assim, gente para a gente é um assunto sério. É um assunto que a gente investe e que a gente acredita que gera resultado. Então, não é só número de pessoas, é qualidade de resultado e performance que essas pessoas produzem para o seu negócio. E mais que isso, né? O que elas te ensinam. O que você compra de competência pronta no mercado, né? E que você não precisa você mesmo aprender. Porque tem essa máxima que a gente tinha que saber tudo, né? Esse não é um bom caminho, tá? A gente também declarou qual é o nosso sonho, a nossa razão de existir e o que a gente não negocia, que são os nossos valores. Então, o que a Laudejar Agronegócio não negocia? Saúde e segurança de todos nós. A gente não negocia as relações de confiança entre nós e entre os nossos fornecedores e a cadeia que a gente faz parte. Não negocia respeito e ética, e a gente quer prosperidade. Para nós, para os nossos profissionais e para todo mundo que está à nossa volta. Isso tudo, né, nessa dinâmica entre manter a cultura da empresa, manter os valores, trabalhar as habilidades técnicas e contratar bem contratado a nossa equipe, a gente está buscando o quê? Um ambiente salutar, manter os talentos. A gente quer que as pessoas que venham trabalhar com a gente fiquem. Encontrem ali um espaço para o seu desenvolvimento. Cresçam com a gente. Clima organizacional. A gente tem uma pegada de crescimento contínuo, devagarinho, mas sempre pensando em evoluir, né? Seja nos nossos processos, seja na nossa gestão financeira. E
obviamente, um bom combinado entre os resultados individuais e os resultados da empresa. A gente quer ter lucro. A gente acha bom ter lucro, mas de uma forma sustentável, respeitosa, com ética, pensando nas pessoas e pensando numa boa relação de troca entre todos nós, tá? Então, essa é um pouco do Laudejar Agronegócios, que acompanhou a evolução do agronegócio no Brasil. Aqui também um outro ponto. Além de gente, a gente investiu no que eu estou chamando dessa ação intraempreendedora, que é empreender para dentro da sua própria empresa, em governança. Governança é um nome que parece assim meio assustador no começo. Difícil explicar um pouco governança. Governança é o jeito que você vai gerir a sua empresa, tá? É o seu sistema de governo. É como você vai operar. O que a gente construiu? Nós somos 5 sócios. Nós construímos uma estrutura em que temos um conselho de família. Esse conselho de família ele é responsável por todas as decisões relacionadas à propriedade e as relações entre os sócios, né? A mediação da relação desses sócios e os combinados. A gente tem um conselho de sócios que hoje já possui um conselheiro independente. Conselheiro independente este que vem de fora do mercado para nos estimular, para nos provocar, para nos tirar da zona de conforto, para nos ensinar. Tá? Então, a gente se encontra. Como é que funciona esse negócio na prática? A gente se encontra a cada 3 meses, né? E no nosso caso... E no nosso caso, ainda a gente tem uma particularidade, porque a gente tem sócios que moram no Nordeste, a gente tem sócios que moram em São Paulo, a gente tem sócios que moram em Campo Grande, e a gente tem um conselheiro externo que mora nos Estados Unidos. Então, com a facilidade da tecnologia, é fantástico, não é? É inimaginável, né? Para quem viveu nesse mundão aqui há 50 anos atrás, né? Então, a gente faz reuniões, certo? E nessas reuniões a gente toma grandes decisões que são executadas pelo nosso executivo hoje, que além de ser executivo também é meu irmão, certo? E temos a equipe de gestão, né? Então, essa é a estrutura que a gente montou para governar o nosso negócio. É fácil? Não. Leva tempo? Leva. Governança é processo, governança é cultura. Então, é estabelecer uma nova cultura na sua família empresária, tá? Esse modelo verdinho do lado direito aqui, né, de quem está olhando para frente da plateia, é o famoso modelo dos 3 círculos, que acredito eu ajuda muito e me ajudou muito na minha trajetória como sócia a compreender os 7 papéis possíveis dentro de uma empresa familiar, né? Na medida que você identifica quais são os seus papéis, você tem clareza dos limites, das fronteiras, né? E, obviamente, dos papéis e responsabilidades dessa cadeira que você ocupa, tá? Aqui, vejam, tem 3... Mão esquerda não funciona nada. Vamos lá. Tem 3 sistemas: propriedade, gestão e família. Esses são os 3 sistemas que compõem uma empresa familiar. Nesses 3 sistemas, que são interdependentes, você pode encontrar 7 papéis possíveis. Aqui no centro são as pessoas que trabalham na empresa, são familiares e são donos. Na esquerda são as pessoas que são donos, mas não trabalham na empresa e também não são familiares, podem ser um investidor, por exemplo. Aqui à direita, a gente tem as pessoas que trabalham na empresa, não são familiares e não são proprietários, equipe. Aqui em cima, a gente tem pessoas que trabalham na empresa, são donos e não são familiares. Pode ser um funcionário que ganhou uma cota da empresa e hoje ele também é sócio. Aqui embaixo, a gente tem familiares,
não trabalham e não são proprietários. Só parte da família, mas não estão envolvidos nem no negócio, nem nos ativos. Entendam por propriedade não uma fazenda. Entendam por propriedade o conjunto de ativos, tudo aquilo que aquela família possui. E aqui, o número 4, eles são donos, são da família e não são gestores. É o meu caso. Hoje, esse é o meu papel e eu tenho clareza disso. É dizer o quê? Eu não posso chegar na operação do negócio e interferir. Eu não tenho essa autoridade, essa responsabilidade. Eu posso entrar onde me compete. Eu vou levar o tema para o conselho de sócio. E eu tenho um fórum específico para discutir sobre isso. Mas, enfim, é para dizer para vocês que é muito importante os resultados técnicos de produtividade, etc. É claro, é isso que vai gerar receita, mas existe um trabalho para ser feito dentro de casa, na gestão e na governança dos nossos negócios. Ai, agora sim, eu vou prometer que eu vou tentar não chorar, mas como diz o Alessandro ontem na abertura, eu não sei se eu vou conseguir. Eu fiquei pensando o seguinte, nossa, eu estou falando dessa pujança do agro, estou falando que a gente vai colher esse ano 217 milhões, fora os números da pecuária, né, que a gente sabe que são super significativos. De onde vem isso? De onde vem essa história? E ontem vocês foram muito felizes, né, em comentar algumas coisas, e hoje o Caio falou uma palavra para mim, que eu falei, nossa, eu tenho muita sorte, né? Ele disse a palavra, nós somos os pioneiros. Então eu conto para vocês que eu venho de uma família, na verdade 2 ramas de família, que chegaram nesse estado em 1870, né? Esse senhor chama-se Porfírio Ferreira de Brito. Chegou aqui aos 11 anos, veio com seu pai, Vicente, de carro de boi, viagem de ano ou mais. Vocês podem imaginar isso na nossa vida hoje? Não, né? Então, esses pioneiros que estão aqui, eu posso olhar vários rostos conhecidos, né? Pessoas que eu sei que fazem parte disso, eles, é de lá que a gente chegou até aqui. E a gente precisa se lembrar disso, tá? A outra coisa que eu queria comentar também é que eu estava escutando essa entrevista, né? E aí eles falaram dessa migração que teve da década de 80, em que gaúchos, catarinas e paranaenses foram para esse Brasil afora, tá? Então, gente, olha, eu quero mostrar mais uma foto só, que eu acho maravilhosa também, e essa não tem como se emocionar. Essa menininha aí sou eu, no dia do meu batismo. Essa senhora baixinha, bonitinha, é a minha bisavó, filha desse senhor. Esse aqui é meu bisavô Gumercindo desse lado, esse é o meu avô Leôncio, esse é meu pai Léo, que está aqui. Então, o que eu quero pedir para vocês? Hoje eu quero pedir para vocês algo inusitado nessa palestra. Talvez eu nem consiga terminar tudo que eu trouxe, mas não tem problema. Eu quero pedir algo inusitado. Eu quero pedir para vocês pensarem nas pessoas que fazem parte da sua vida e que construíram esse agro. Quero que vocês pensem nelas. Agora, vocês estão pensando? 1 ou 2 ou 3 pessoas? Vieram nomes na sua cabeça? Tá bom, agora eu quero pedir para vocês, vagarosamente, que vocês levantem, porque quando a gente homenageia alguém, a gente precisa ficar de pé. Eu quero que vocês levantem, por favor, e eu gostaria de pedir uma salva de palmas a quem nos trouxe até aqui. Pode ser? Gratidão. Eu escutei aqui, né? O olho marejado, é isso. É essa palavra. Bom, mas agora eu vou ter que correr, que eu me estendi aqui. Gente, empresa familiar, ela tem uma questão. É o imperativo biológico, ela nasce, ela cresce, ela perde rentabilidade. Então, a gente precisa empreender. A gente precisa criar um novo ciclo de vida, tá certo? Com quantos anos estão esses empreendedores que fizeram essa pujança em 1980? Estão chegando perto da sucessão. A gente tem que correr atrás. Esses são os principais obstáculos de um processo sucessório, dentre vários outros. E empreendedorismo é um deles.
Fica a dica: sem empreendedores não há empresa. E o que pressupõe ser empreendedor? Assumir riscos e ver oportunidades onde muita gente vê problema. Então, assim, quem quer continuar precisa pensar quem são os empreendedores da sua geração e da próxima. E aí eu fiquei pensando, que também é uma dúvida que a gente tem, tá bom? A gente não está com tudo resolvido, obviamente. Como desenvolver as próximas gerações? Como desenvolver para que elas tenham o espírito empreendedor? Aí eu fiquei pensando comigo. E eu gostei muito de uma coisa que o Caio disse também, que é assim: a gente estimula o pensamento crítico? A gente debate os dois lados da moeda? Ou a gente só fala uma coisa? Eu converso com a próxima geração, essas perguntas eu fiz para mim mesma, tá bom? Eu dedico tempo para elas. Eu olho para elas verdadeiramente. O que elas gostam? O que elas querem fazer da vida? Eu dou uma boa educação formal? Eu ofereço experiências? E aí eu vou contar rapidinho uma passagem que eu tive fazendo um projeto com uma empresa familiar, que eu sentei para conversar com o fundador, e ele estava me contando assim: imagina só, Bia, meu neto entrou numa faculdade maravilhosa agora aqui em São Paulo, e ele gosta muito de finanças. E ele chegou aqui para mim e me pediu R$20 mil, porque ele gostaria de montar uma carteira de investimentos, porque ele quer aprender. E eu, toda empolgada, pensei: ai, jura que ele deu os R$20 mil para o menino poder fazer isso? E aí ele me conta: imagina, ele vai perder esses R$20 mil. E eu, frustradíssima, pensei: meu Deus, que enorme possibilidade de desenvolvimento este senhor perdeu. Porque o adulto, nós aprendemos fazendo. A gente precisa se sujar. A gente precisa aprender, a gente precisa experimentar. Eu sempre falo, uma coisa é você saber nadar na teoria, mas pula na piscina. Vai beber água. Não sabe se está gelada, não sabe se está quente, se tem onda, como é que é o chão, se dá pé. Então, fica aqui o convite, né? Para que a gente estimule dentro de casa o empreendedorismo. E para não deixar vocês com um monte de pergunta, quero também deixar algumas dicas, tá? Que eu acredito que funciona piamente. Uma, conta a sua história. Conta para eles, próxima geração, de onde a gente veio. Né? Moça bonita aqui está com o olho marejado. Conta para eles aquilo que é inegociável. A gente não negocia nossos valores. É isso que vai promover a cola. Os valores, o que a gente não negocia, é o que promove a cola nas famílias. A gente não precisa ser igual. E honestamente, lá em casa, a gente é totalmente diferente. Aproxima as próximas gerações da empresa. Cria um contexto. Cria uma viagem. Convida, faz uma festa, faz um churrasco, convida todo mundo para viajar de férias. Eu não sei, manda fazer um curso, traz um consultor, eu não sei. Cria um contexto para estarem juntos. Deixa o novo ser experimentado e testado. Pílulas. Você não vai dar 5 mil hectares para o menino plantar no primeiro dia. Você dá 23. Vai lá e planta. Você dá R$20 mil para ele criar uma carteira de investimentos e levar um toco, comprar tudo em ação e perder no dia seguinte, faz parte. Crie mini projetos dentro da sua empresa. E comprem competências. Aceitem os especialistas, aqueles que sabem mais que a gente, que já vem pronto. E aí eu quero deixar vocês, né, com essa pergunta que não faz calar, que também é a nossa pergunta, né? Quem são os empreendedores da sua geração? E da próxima?
Você está de olho neles. Muito obrigada.